Cidade Viva começa agora te levando para explorar melhor os lugares de São Paulo e conhecer pessoas, histórias e vários recantos da cidade. Hoje nós estamos no Arquivo Público do Estado de São Paulo, que preserva mais de 400 anos de história, disponibilizando aproximadamente 12 milhões de documentos para consulta pública. A criação do Arquivo Público do Estado de São Paulo data de 1892. Quem explica melhor para a gente é o Fernando Padula, que é coordenador do arquivo. Fernando, em qual contexto e com qual propósito foi criado o arquivo? Então, o arquivo é criado em 1892, mas a sua documentação começa a ser acumulada antes disso, né? E por que se inicia, né, esse acúmulo de documentos? Justamente porque o secretário de governo disse: olha, os capitães generais vão embora e não deixam a documentação, não se sabe como governar, a boa governança. Então, ele começa a constituir um arquivo justamente para ter as cartas régias, as orientações da coroa, e assim é que começa a ser constituído o acervo do Arquivo Público. Em 1892, ele é criado efetivamente como Arquivo Público do Estado. Hoje, com 126 anos, novamente vinculado à Secretaria de Governo, ele é uma instituição, como a gente chama, de híbrida, né? Tem um pé na história, né, e um pé na gestão, porque nós temos muitos arquivos que são arquivos históricos apenas. O Arquivo Público do Estado é um arquivo com um pé na história e um pé na gestão. Afinal, o que quer dizer isso? Pé na história é a documentação, né, do Estado. Então, temos documentação desde 1576, o acervo do DEOPS, o registro de terras paroquial ainda em São Paulo. São 40 quilômetros de documento em diversos suportes: o textual, o cartográfico, iconográfico, biblioteca e hemeroteca. Tem um prédio feito para ser arquivo, com condições, temperatura, ambiente, não passa tubulação de água para não ter infiltração, não pode comer para não ter bicho, não tem janela para não ter pragas urbanas, todo um cuidado, e ainda um laboratório de restauro para poder restaurar essa documentação e garantir a sua preservação. Aí um trabalho técnico, minucioso, de descrição destes documentos, porque não basta guardar e preservar, é preciso descrever. Para quê? Para dar acesso ao pesquisador, né, e ao cidadão, para que ele tenha acesso a essa história, a esta memória paulista. E o pé na gestão? O pé na gestão é organizar os 89 órgãos da gestão paulista em tabela de temporalidade, saber quanto tempo cada documento deve durar, porque nenhum documento nasce para ser histórico. O documento nasce para cumprir um papel administrativo, né? Um documento da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Educação. Cumprido este papel, aí você tem que analisar. Bom, este documento tem valor histórico? Tem valor probatório? Então ele é de guarda permanente. Não tem, é desprovido desses valores? Ele pode, mediante avaliação criteriosa, o uso dos instrumentos de plano de classificação e tabela de temporalidade, ser eliminado, para também não ficar acumulando. Papel que não tem valor pode ser descartado, você não precisa ficar gastando dinheiro nem com guarda, nem com digitalização de coisa que não tem valor. Guardar e preservar num equipamento como esse, aqueles que têm valor histórico e probatório. Probatório como o quê? Nós temos aqui o registro de imigrantes. Então, a pessoa hoje que é a dupla cidadania, vem ao arquivo para ver o registro do seu avô, do seu bisavô, para poder requisitar a dupla cidadania. Isso é para garantir um direito ao cidadão. Agora, Fernando, aqui também tem documentos que são muito importantes para diversas pesquisas. Ah, com certeza. Você tem, por exemplo, todo o acervo do DEOPS, né? Da polícia política. Então, foi muito importante em todo esse processo de comissões da verdade, o processo de repressão, conseguir reconstruir esta história, né? Você tem aqui o registro de terras, inventários e testamentos, né? Que foi muito importante. Para quê? Para contar a história e os modos de vida da população de São Paulo nos séculos anteriores. Então é uma documentação riquíssima, vale a pena conhecer o Arquivo Público de São Paulo. O Arquivo Público conta com visitas monitoradas e a responsável é a Ana Raquel Borges, que é diretora técnica do Núcleo de Ação Educativa. Ana, como funcionam as visitas aqui? As visitas elas acontecem às segundas-feiras e às quintas com o público infantil.
Nós temos visitas, desde as visitas técnicas, visitas monitoradas técnicas, que são voltadas para instituições que já trabalham com arquivo, ou alunos que estão se formando e têm na grade de disciplina a parte voltada para arquivos. E o público geral, que são as pessoas que não trabalham com arquivos, mas que têm o interesse em conhecer a rotina do arquivo público, ou alunos de faculdades que têm que completar a carga horária de estudo, então eles também fazem as visitas monitoradas aqui. Dessa vez vocês estão recebendo a visita de alunos do ensino fundamental. O que eles aprendem? A gente tenta passar para eles, na maior totalidade possível, a importância da guarda do documento. A criança ela não está ainda voltada para essa rotina de conservação, higienização. Então a gente tenta despertar isso neles, nessa visita que eles fazem. Então eles conhecem os laboratórios de higienização e depois eles vêm replicar essas atividades aqui. Atividade de higienização, paleografia, um pouco da biblioteca. Então a gente tem uma equipe de 7 pessoas e a gente distribui essa equipe que vai fazendo toda essa atividade com as crianças. Aqui eles tiveram um conhecimento tão grande que o que eles não aprendem no dia a dia, aqui eles passaram a aprender a muita coisa. Estou gostando muito, estou aprendendo quase tudo. E também eu vou mostrar tudo para minha mãe. Está aprendendo como a fabricação dos documentos, como faz, como é fabricado. É muito legal. A gente tem que guardar os documentos porque o documento é para a vida toda. Imigrantes que vieram há muito tempo para o Brasil e perderam o documento, como João Gomes, conseguem resgatar a cidadania aqui. Português, ele veio de navio aos 7 anos de idade e atualmente vive em um abrigo para idosos. Com o apoio de um agente municipal, veio ao arquivo atrás de um documento para tirar o Registro Nacional de Estrangeiro. Há muito tempo o senhor perdeu o documento? Há uns 20 anos. Para o senhor estava muito difícil assim ser atendido no sistema de saúde e tal, sem documento? Muito difícil, em todos os sentidos. Tanto no sentido médico como... Aliás, tudo, né? Sem documento a pessoa não é nada. Em qual época que o senhor veio pelo Brasil? 1952. O que estava acontecendo na época, o senhor se lembra? Eu vim muito pequeno. O que estava acontecendo é que a situação na Europa estava muito difícil, foi lá pós-guerra, né? E como os meus pais tinham parentes no Brasil, nós viemos para cá tentar uma nova vida. Como foi? Foi difícil no começo, depois vocês superaram? Um pouco lembro, né? Mas não foi tão difícil. Era uma época bem melhor, se ganhava dinheiro, tinha muitos locais para se ganhar dinheiro, né? E hoje eu acho que é um pouquinho mais difícil. Quer dizer, é mais fácil de uma forma, mas mais difícil da outra. Porque antigamente era mais fácil se ganhar a vida. Emprego. Perfeitamente. Perfeitamente. E agora o senhor tem a esperança de conseguir, através desse documento também, se aposentar. É o que eu mais almejo, né? Seria aposentadoria, porque na minha idade já não consigo mais emprego de forma nenhuma. Nós estamos em um setor muito importante do Arquivo Público, que é o Núcleo de Assistência ao Pesquisador. E aqui ficam várias certidões para ajudar pessoas como nós. Entrevistamos, que foi o seu João, é português e precisou do documento dele. Ao meu lado está o diretor deste núcleo e também historiador Aparecido Oliveira. Aparecido, que tipo de documentos tem aqui e de quais épocas? Olha, a maior parte das informações aqui, elas datam do final do século XIX e início do século XX. Então, as pessoas vêm procurar esses documentos para os mais diversos fins, entre eles, para a questão de tirar a dupla cidadania, então procuram seus antepassados, e essas informações estão tanto no site quanto aqui mesmo na instituição. Então, a gente atende via internet e também tem o atendimento presencial. E qual é o site para as pessoas acessarem? O nosso site é o www.arquivoestado.com.br.
imigrante.sp.gov.br. Quais são os imigrantes que podem ter documentos aqui? Aqui, imigrantes das diversas nacionalidades, né, italianos, portugueses, alemães. Então, esses registros estão aqui no Arquivo do Estado, estão contidos em listas de desembarque, né, no Porto de Santos, livros de matrícula da hospedaria dos imigrantes, fichas de registro de carteira de estrangeiro. Então, entre outros registros que a gente tem aqui, tem esses que estão à disposição do público, tanto no site quanto aqui na instituição. É interessante que fala de vários momentos que o país viveu, o pós-Segunda Guerra, e também histórias de várias famílias que vieram reconstruir suas vidas aqui. Exatamente, são histórias de vida, né, que a gente tem contato aqui e de alguma forma a gente consegue ajudar a resgatar essa história, né, para a pessoa, para esses diversos fins, e também a recomposição dessa migração, né, através dos documentos que estão disponíveis aqui no Arquivo Público do Estado. Como funciona, né, essa busca e a emissão dessas certidões? Inicialmente a gente faz uma orientação, quer dizer, o site ele tem os textos que orientam como o próprio interessado fazer a busca no site, e lá ele pode fazer um requerimento, né, preencher um requerimento da certidão que ele quer que seja emitida, e aí, aí existe uma troca de e-mails com orientação com relação a recolhimento de taxa, porque essa certidão tem um custo, então a pessoa recolhe a taxa e retira aqui mesmo na instituição, e se a pessoa são pessoas de vários estados também do Brasil que pedem, a gente também encaminha isso pelo correio. Vou aproveitar que você é historiador para você contar um pouco, né, sobre a história, assim, dessas imigrações aqui para o Brasil. Elas aconteceram principalmente em função de guerras ou alguns outros fatores também incentivaram? Não, existe essa migração no final do século XIX, início do século XX, é justamente porque você tinha o final da escravidão e essa troca, a ideia de uma troca da mão de obra escrava pela mão de obra remunerada. Então, a abertura para esses imigrantes também que tinham problemas nos seus países de origem, dos mais diversos, acabou o Brasil sendo um lugar atrativo para esses imigrantes. Também tem os períodos de guerras na Europa, em que a gente percebe que o fluxo migratório ele também aumenta para o Brasil, que o Brasil sempre foi um país dessas chamadas oportunidades, né? Um país que tinha uma expansão territorial grande para o trabalho agrícola, né? E até para a expansão da indústria, então esses fluxos migratórios sempre foram bem-vindos. Italianos, japoneses, eles trabalharam em lavouras de café. Exatamente, trabalharam tanto nas lavouras e quanto os italianos na indústria também, né? Aqui na construção do estado de São Paulo, quer dizer, São Paulo foi um dos maiores polos de recebimento desses imigrantes. No próximo bloco você vai ver o processo de restauração de documentos antigos que estavam em mau estado, como livros de registros de imigrantes que vieram ao Brasil para reconstruir as suas vidas. Nós voltamos em instantes com Cidade Viva. Estamos de volta com Cidade Viva no Arquivo Público do Estado de São Paulo, onde o documento mais antigo data de 1578. Este ambiente é o centro do acervo permanente, onde fica parte da documentação administrativa do Estado de São Paulo. E o Ricardo Santos é o oficial administrativo responsável por essa seção. Ricardo, que tipo de documentos nós temos aqui? Então, nós temos a documentação administrativa do Estado, das secretarias de Estado, né, que vem aqui para o arquivo, desde o período do Brasil colônia, passando pelo Império, até os dias da República. Então, todos os documentos que são considerados com valor histórico, com valor comprobatório e que necessitam de guarda permanente, é feita uma avaliação desses documentos e essa documentação vem para cá para ser arquivada, armazenada e também para ficar disponível para consulta pública. Bom, como a gente pode explicar então esse período em datas? Certo, Brasil colônia desde 1500, né? Tanto que o documento mais antigo administrativo que nós temos aqui no Arquivo do Estado é um inventário de Damião Simões, que foi um sapateiro, né? Data de 1578,
E o documento ele é extremamente difícil de ler, ele já foi restaurado várias vezes, né? Tem uma grafia muito difícil, mas é o documento mais antigo que nós temos aqui no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Vocês têm, então, registros, mapas. Quais são, assim, a natureza dos documentos? Sim, documentos administrativos em geral, então ofícios, relatórios. Nós temos a documentação censitária, que hoje se compara com os censos que são feitos pelo IBGE, né, que são os maços de população, documentação da movimentação de estrangeiros, imigrantes que chegavam ao país, e até documentos de natureza cartorial. Nós temos aqui registros de terras, documentação proveniente das secretarias de segurança, de educação. Então são todos os campos possíveis, né, administrativos do Estado. Nós temos alguma parte da documentação, eu diria a parte mais expressiva, mais importante, né, desses documentos históricos que estão aqui no Arquivo do Estado. Ricardo, como são tomadas assim as decisões para que os documentos mais relevantes sejam armazenados aqui? Porque é muita coisa, né? Aqui já tem muito documento. Exatamente. Não daria para se armazenar toda a documentação que é produzida pelo Estado. Então, através de uma comissão de avaliação de documentação e arquivo, né, a CADA, que é uma comissão que vai até as instituições que produziram o documento, né, a Secretaria de Segurança, a Secretaria da Cultura, enfim, vai uma comissão até essas instituições, faz uma avaliação do que pode ser guardado, do que deve ser guardado, né, do que tem valor histórico, do que tem valor comprobatório, e esses documentos são trazidos aqui para o Arquivo do Estado para serem guardados de forma permanente. E o acervo, ele é aberto para pesquisa? Que tipo de gente vem pesquisar, né? Com quais interesses? Sim, os interesses são os mais variados, desde a pesquisa acadêmica até a publicação de livros, publicação de matérias jornalísticas, para requerer documentos comprobatórios para fins de direito. Então, a pesquisa é amplamente aberta, né, para o público. Qualquer pessoa pode vir ao Arquivo do Estado, pode fazer o cadastro no setor de consultas e pesquisar esses documentos. Alguns documentos têm formas de acesso mais restrita, né, dependendo da documentação, se é documentação de cunho mais pessoal, né, mas de uma forma geral a documentação toda é aberta para a população em geral pesquisar. E nós temos desde estudantes, de jornalistas, de acadêmicos, professores, pesquisadores profissionais e historiadores pesquisando essa documentação. O Centro de Acervo Permanente não é aberto ao público em geral. As pessoas que querem fazer uma pesquisa pedem o documento aos técnicos e eles sim podem entrar aqui dentro. Claro, são documentos que são verdadeiros tesouros e devem ser preservados. Porém, nem mesmo os técnicos têm noção da totalidade de documentos que tem aqui. Realmente é muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, em 2008, quando a imigração japonesa completou 100 anos no Brasil, um técnico achou realmente um documento muito importante, que é a lista de bordo dos passageiros do Kassato Maru, que foi o primeiro navio que trouxe os imigrantes japoneses para o Brasil. Foi uma grande festa nessa época que esse documento foi encontrado. O Arquivo Público também conta com um vasto acervo de jornais antigos e livros. Para falar sobre isso, eu estou com a Dulcineia Giacomini, que é diretora técnica do Núcleo de Biblioteca e Hemeroteca. Dulcineia, a gente está na parte dos jornais. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem uma coleção de mais de 335 mil exemplares, com 5 mil títulos, mais ou menos. E são jornais correntes e não correntes, né? Coleções que foram interrompidas e focalizam o estado de São Paulo, capital e interior, e do Brasil de uma forma geral. Inclusive alguns jornais impressos por imigrantes que estavam residindo no Brasil, em São Paulo, na ocasião. E quanto ao acervo bibliográfico? Então, lá a biblioteca comporta coleções organizadas no viés do arquivo, né?
Então, existe a coleção de livros publicados pelo arquivo, que são vários títulos, a coleção adquirida pelo arquivo, seja por compra, doação, permuta, e depois as coleções de secretaria de governo, de todas as secretarias nas diferentes épocas, e também os fundos privados. É aqui no Laboratório de Conservação e Restauro que os documentos são recuperados, principalmente aqueles que estão em más condições. E a Norma Caçares, que está ao meu lado, é a diretora do setor. Norma, que tipo de documentos vocês reparam aqui? Nós reparamos todos os documentos do acervo do arquivo, que estão em más condições e que muitas vezes são requeridos pelos pesquisadores. Então, antes de dar na mão dos pesquisadores, eles vêm para cá e nós recuperamos para dar estabilidade à documentação. Norma, quero que você conte para a gente como que acontece a mágica, o que vocês fazem para poder pegar um documento todo quebrado, às vezes um pouquinho comido de traça, e transformar ele em algo que seja legível. Primeiro o livro é avaliado, nós fazemos um levantamento de estado de conservação, testamos todas as tintas, fazemos um planejamento de que forma recuperar aquele papel, sem haver danos de informação e tampouco nós acrescentamos qualquer área que esteja perdida. Uma vez avaliado, começam os tratamentos e nós registramos em relatório, fotografamos folha a folha, registramos o que vamos fazer no tratamento, a partir daí cada tratamento, cada intervenção é registrada fotograficamente, para deixar um relatório para o Arquivo do Estado. Norma, é um trabalho de muita paciência, né? Vocês meio que montam um quebra-cabeça, só que não é um quebra-cabeça que vem com as peças recortadinhas, bonitinhas, igual da fábrica de brinquedos. Não é assim. E nós trabalhamos com nomes. E quem vem buscar pelo seu nome. Nós não podemos errar nessa complementação de áreas de perda. Então é bem analisado cada pedacinho que nós temos, a complementação do espaço é muito respeitada. Se não encontrar, fica sem, preenche com papel washi e o que encontrou a gente fica feliz, porque complementa um nome que está vindo buscar aqui informação. Muitas pessoas que precisam tirar um passaporte europeu, que precisam da sua cidadania, vêm aqui. Vêm buscar aqui. E tem muita busca. Essa foi a razão pela qual o arquivo colocou em primeiro lugar a recuperação desses documentos. Aqui está um dos trabalhos já concluídos pela equipe, que é esse livro. A Andresa Barbosa é integrante dessa equipe oficial administrativa e vai explicar melhor sobre o livro para a gente. Bom, esse livro é a Matrícula dos Imigrantes, esse especificamente é de 1895, né? Então, esse livro contém registros desses imigrantes que chegaram até o Porto de Santos e depois vieram para São Paulo para a hospedaria. E aí era feito esse registro dessas famílias que chegavam aqui em São Paulo e depois elas eram levadas para os núcleos coloniais no interior de São Paulo. Bom, Andresa, vou pedir que você abra então, porque você está de luvinha e é algo muito precioso, não posso tocar assim sem luva nem nada. O que já me chama atenção é uma encadernação totalmente diferente, a gente não tem mais esse formato de livro tão grande. São quantas páginas, mais ou menos? Esse daqui são 303 páginas. Então, todo o trabalho de restauro, ele foi feito folha a folha. Esse livro foi desencadernado para que a gente conseguisse trabalhar cada folha. Então, cada uma foi higienizada, passou pelo processo de tratamento aquoso, depois os reparos, preenchimento das áreas de perda. E agora esse material está finalizado, esse livro está finalizado, ele vai ser digitalizado para depois que as pessoas possam pesquisar a versão digital desse livro. Então, a ideia da preservação também é uma forma, com a digitalização, de preservar esse material, esse documento, para que as pessoas, com a digitalização, pesquisem pelo computador esse material. O que te chama mais atenção? Porque é um trabalho interessante depois que você termina e você pode observar várias coisas.
Aqui acho que a primeira observação que a gente faz é esse livro especificamente são italianos, né? Mas a gente tem os registros de várias nacionalidades. Então, identificar essas nacionalidades até para entender as relações e a composição histórica, né, da construção das identidades no território de São Paulo. Então, isso é uma coisa que me chama bastante atenção quando um tipo de livro desse que traz esses registros, o que ele me desperta. O Cidade Viva vai ficando por aqui, mas a gente volta trazendo muito mais de São Paulo. E você também pode sugerir um lugar para a gente ir. Basta mandar um e-mail para tv@câmara.sp.gov.br. Um forte abraço e até a próxima!